logo eu não dava muito destaque, mas eu acho que é importante para vocês poderem identificar e principalmente entender algumas coisas importantes quando a gente fala em esôfago. Um dos exemplos que não fala, não cita praticamente no capítulo é a ausência de camada serosa no esôfago, que facilita muito a disseminação, principalmente de lesões neoplásicas infiltrativas para órgãos circunvizinhos ali no mediastino. Não faz nenhuma citação, até onde eu vi nessa nona edição, desse tipo de problema. E o esôfago especificamente tem, tá? Eu vou citar aqui no material, mas é como eu disse a vocês, a prova da gente, ela está dentro do livro, tá? Alguma coisa que eu possa falar aqui na aula a mais, né, eu posso colocar no material a mais, pode ser cobrado, mas geralmente vai ser cobrado dentro de um contexto onde vocês vão ter que fazer um raciocínio e vão conseguir responder com o que está no livro. Tá? Não vai ser nada mal assombrado, assim, não vai ser nada extraordinário, assim, com a intenção proposital de prejudicar vocês, não. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a função do esôfago? Justamente. O esôfago tem uma função digestiva? Não. A digestão começa na cavidade oral e se continua com o estômago. O esôfago, praticamente, ele é uma estrutura, né, muscular, ele vai fazer a ligação entre a cavidade oral e o estômago. Ou seja, ele vai guiar, ele vai levar o bolo alimentar da boca até o estômago, passando ali pelo tórax, né, passando pelo mediastino. Dessa forma, quais as principais lesões relacionadas a ele vão estar na questão da peristalse, da contração muscular ordenada, que vai guiar esse bolo alimentar. Como é que essas lesões podem se manifestar principalmente? Além, obviamente, das lesões neoplásicas. Então, como é que essas lesões podem, como é que essas alterações podem se manifestar principalmente? O esôfago, ele tem um tônus mantido, normalmente pelo nosso sistema nervoso central. Existem dois esfíncteres que são chamados de esfíncteres fisiológicos. Por que são fisiológicos? São diferentes dos esfíncteres mecânicos, onde você tem naquela região do esfíncter uma estrutura anatômica que pode, mesmo numa situação de pós-morte, no exame de uma peça um cadáver, ser identificada. Ou seja, são áreas onde você tem uma musculatura mais robusta, mais evidente, aumentada em relação às outras áreas. Já o esfíncter fisiológico, não. Existem áreas onde você tem um aumento do tônus mantido ali por um estímulo, né, neural. Então, esse movimento de peristalse, ele pode ser prejudicado principalmente quando a gente tem algum aspecto patológico que vai lesionar essas fibras nervosas ou que vai evitar que esse estímulo chegue. Essas duas zonas de esfíncteres fisiológicos são presentes no estômago como o esfíncter esofagiano superior e o esfíncter esofagiano inferior. Qual é o mais importante para a nossa patologia, que nós estudamos, é o esfíncter esofagiano inferior? Por quê? Porque os problemas do esfíncter esofagiano inferior, seja por incontinência, seja porque ele é mais folgado, mais frouxo, menos eficaz do que o normal, podem fazer com que a gente tenha o líquido gástrico refluindo para aquela parte distal, o terço inferior, o terço distal do esôfago. As consequências, na maior parte das vezes, podem ser podem cursar de forma clinicamente assintomática, podem cursar com alguns incômodos discretos e ocasionais, como aquela sensação de queimor ou de refluxo que a gente tem na retroesternal, ou pode cursar com efeitos, digamos assim, mais significativos, inclusive com dor ou com incômodo, que o próprio livro fala como incapacitantes.
Você pode ter quadros de refluxo, quadros sintomatológicos que podem, inclusive, levar os pacientes, muitas vezes, ao pronto atendimento. E nesse pronto atendimento, inclusive pela intensidade desse incômodo, pela intensidade dessa dor, fazer diagnóstico diferencial com doenças isquêmicas cardíacas, como infarto ou angina, devido à intensidade. Tá? Não ocasionalmente, pacientes chegam no pronto atendimento com aquele quadro de sudorese, palidez cutânea mucosa associado ao quadro de refluxo, o quadro de esofagite ou o quadro de gastrite, que muitas vezes a gente inicialmente faz um teste terapêutico com medicações bloqueadoras da secção gástrica, né, e analgésicos. Em paralelo, obviamente, se disponível, a gente faz uma investigação para doenças isquêmicas cardíacas, né, com aquele marcador de necrose miocárdica, né, aquelas enzimas cardíacas, e eletrocardiograma, mas muito, embora o uso de medicações que bloqueiam, né, inibidores da bomba de prótons, são muitas vezes responsáveis por aliviar ou desaparecer esses sintomas em poucos minutos, né? Meia hora, 40 minutos, você tem uma melhora dessa sintomatologia. Muitas vezes você está descartando essa patologia isquêmica cardíaca, que provavelmente, né, não deveria ceder ao uso de analgésicos habituais. Então, por definição, que é um órgão muscular em forma de tubo que liga a faringe ao estômago. Possui dois esfíncteres fisiológicos, como a gente falou, que na verdade são áreas de aumento da pressão naqueles locais. E se você fizer um exame pós-mortem num paciente qualquer, quando você pegar o esôfago, você não vai achar essas alterações. Você vai achar essas alterações onde? Em exames de imagem, em exames endoscópicos, onde você vai ter que, no caso da endoscopia, insuflar o gás, o líquido, para poder você vencer esses esfíncteres e poder fazer o estudo da superfície gástrica, por exemplo. O revestimento dele é por um epitélio estratificado pavimatoso não caracterizado, ou seja, um epitélio escamoso, e dessa forma, até a modificação dessa nova edição, se falava em uma incidência muito grande de carcinoma de células escamosas em relação a adenocarcinoma de esôfago. Essa nova edição já traz uma equivalência entre essas duas lesões. E por que a gente vai ter adenocarcinoma em um órgão que eminentemente é revestido por epitélio escamoso? No terço distal do esôfago, a gente tem uma metaplasia. E diferente da metaplasia do cólon, onde a gente tem a transformação do epitélio glandular escamoso, né? Lembra lá do revestimento endocervical, e de glandular endocervical se torna escamoso, na maior parte das vezes, para resistir a um gradiente, a um pH, ou atrito, ou agressão que a gente tem do meio ali vaginal. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma transformação totalmente inversa. A gente vai ter epitélio escamoso se transformando em epitélio glandular para se adaptar a esse refluxo dessa secreção gástrica que vem do estômago. Tá? Então, no terço distal do esôfago, a mucosa, o revestimento epitelial pode se transformar em escamoso para glandular. Mas para a gente considerar a chamada metaplasia do tipo Barré, ou Barré, como vocês puderem chamar, desde que escrevam certo na prova, Barré, ou Barrett, 2R e 2T, B-A-R-R-E-T-T, Barrett. A gente, além do epitélio glandular, a gente tem que ter a presença de células caliciformes, ou seja, é uma metaplasia chamada metaplasia intestinal. Tá? Então a gente tem que identificar o epitélio glandular associado às células caliciformes. Existem contrações voluntárias coordenadas, que são estimuladas ali no momento da deglutição e vão conduzir esse bolo alimentar até chegar no seu ambiente, primeira parada ou estacionada aí no estômago, para que ocorra as primeiras fases da digestão. Se a gente tem qualquer
patologia, qualquer lesão que vai dar uma diminuição desse poder de contração coordenada, então a gente vai ter uma dilatação desse órgão e na maior parte das vezes associada a um aumento da pressão desse esfíncter esofágico inferior. Então esse órgão deixa de ser um órgão tubular e se torna uma estrutura sacular, que ocorre numa doença, numa patologia chamada acalásia. E quem já deu uma lida aí, uma adiantada no material, já viu do que se trata. Tá? Essas contrações também podem ser aleatórias, formando áreas de contração alternadas com áreas de relaxamento e dando o chamado aspecto lá de esôfago e quebra-nozes. Então a maioria das patologias se dá por incompetência do esfíncter esofágico inferior, gerando refluxo gastroesofágico, e aí a gente pode ter esofagite, metaplasia e adenocarcinoma, ou carcinoma de células escamosas também, ou a gente vai ter distúrbio de motilidade, como a gente vai ver mais adiante. Essas contrações involuntárias coordenadas, essas peristalses, ele tem um fluxo, né, proximal para distal no trato digestivo, onde ele vai da cavidade oral para o estômago, fazendo com que permita, inclusive, que você possa deglutir e levar esse líquido do estômago mesmo que você esteja de cabeça para baixo. Vocês viram naqueles filmes norte-americanos, né, que os caras ficam tomando cerveja, botam a cabeça para baixo e tal. Isso é permitido porque a gente tem um fluxo ordenado. O que ocorre quando existe a inversão desse fluxo ordenado? A gente tem um reflexo no vômito. Você tem uma irritação esofagiana ou gástrica, ou intoxicação por determinadas substâncias como álcool, você pode ter um mecanismo de defesa que é a estimulação do vômito. Tá? Aí eu destaco uma coisa importante, que talvez vocês façam todos os seus exames de faculdade e não venham a ouvir isso de outro professor. Qual é a diferença do vômito habitual e o chamado vômito em jato? Alguém? Hã? Uma local de infecção. Em jato é mais comum em Justamente. O vômito em jato é um vômito não precedido de náuseas. É um vômito central, um vômito neurológico. Tá? Então o paciente não sente a ânsia, não sente aquela cialorreia, não sente a náusea antes de ter o vômito. Por quê? Porque ele é um vômito central, é um vômito neurológico. É um vômito muitas vezes associado à inflamação das meninges, associado às doenças neurológicas ou à meningite. Tá? Então isso é uma diferença do vômito habitual, da inversão da onda peristáltica que ocorre nesses casos de alcoolismo, no caso de qualquer tipo de irritação, no caso da gravidez, por exemplo, também, que você vai ter aquela hiperemese gravídica. O vômito em jato é um vômito de origem neurológica. Então, uma coisa importante quando você investiga meningite e o paciente, principalmente criança, em quadros constitucionais associados a febre, prostração e etc., é você perguntar ao paciente se o vômito que ele tem é precedido de sintomas de náuseas. Tá? Uma vez eu ouvi falar que quando a pessoa está comendo uma coisa está estragada, está com alguma coisa errada, não desce. Passa da boca, ela está indo cuspir de volta. Isso é verdade? Sim, aí você tem um estímulo direto quando você sente o cheiro ou você sente o incômodo. Você pode ter um estímulo, né, uma náusea, um enjoo, e você ter o reflexo do refluxo do vômito. Pode ser também. Uma coisa estragada, você se sente nauseado, ou até alguma coisa que você não gosta. A alimentação que você não gosta, você pode se sentir nauseado justamente antes no momento da deglutição. Você vai sentir o estímulo, principalmente pelo olfato, e aí você pode ter náusea e vômito. Professor, existe vômito com presença de bile? Vômitos biliosos, sim. Quem nunca, né? Depois de uma ressaca, não lembra não? Nunca teve aquela ressaca violenta não, que o cara esvazia todo o conteúdo gástrico
E aí chega um determinado momento, e aí o cara já começa a vomitar só aquele muco gástrico, né, fluido, e aí no tempo seguinte você vai refluir justamente aqueles vômitos biliosos, né, que é aquela substância lá amarelada, amarela desverdeada, são vômitos biliosos, ou seja, a onda de inversão peristáltica, ela vai do duodeno, Atravessa o passando pelo estômago, chegando até esôfago e esterilizando. Aquele vômito bilioso, aquele vômito amarelado, é justamente da secreção biliar. Existem realmente vômitos biliosos. Inclusive é um gosto bem amargo. não tem gosto de nada, é isso. Eu tenho um problema metabólico, porque minhas ressacas elas são assim, as coisas bem descomunais. Eu morro de inveja quem tem ressaca. Eu morro de inveja. Meu irmão não tem. Meu irmão pode Emanuel, não tem não ressaca. pode beber à vontade no dia seguinte. Ele fica meio prostrado ali, mas ele nem tem náusea, nem tem dor de cabeça. Eu passo o dia todinho vomitando, não consigo engolir nada. No final da tarde é que você começa a sentir os fluidos hidroaéreos e você começa a notar que o teu peristaltismo está começando a funcionar. Que é que você consegue comer alguma coisa. Mas eu tenho alguma coisa metabólica, já foi uma vez, isso quando era bem jovem mesmo, né, ainda estudante de medicina, para procurar investigar isso daí. Quando a ressaca bate pesada mesmo, eu passo o dia todinho sem conseguir me alimentar. Eu boto na boca, eu boto. Aí quando dá no final da tarde ali, aí já dá aquela vontade de comer alguma coisa gostosa, né? Eu peço uma pizza, tem um negócio. Porque você sabe que nesse caso aí, em algumas doenças, por exemplo, crianças que estão com quadros virais. Se você der qualquer tipo de alimento que ele come normalmente, ele vai estar achando indigesto por causa do quadro viral em si, ele vai ter reflexo de vômito. Agora, se você procura dar alguma coisa que ele gosta, iogurte, sorvete, essas coisas é importante porque ele vai ter uma digestibilidade melhor, uma aceitação muitas vezes melhor do que se você der alguma coisa que ele possa ficar nauseado. Mas as minhas manifestações elas são realmente bem difíceis. Para seguir todinho. No final da tarde, existe uma medicação que ela não é relativamente nova, porque aquilo ali é uma medicação milagrosa para ressaca, que é o Toragesic, né? Que é aquele analgésico que é sublingual. Porque o maior paradoxo é a metoclopramida, né? Porque é uma oral, que é uma medicação para vômito que você tem que engolir. Se você está tomando a medicação para vômito, você está vomitando, está de náusea. Então, ou aquele outro que tem não é de placebo. O da Centrona, como é o Nauzedron, que ele é de apresentação sublingual, ele é um antiemético mais novo, e o associado com o Toragesic ele é muito mais eficaz, né? Porque como ele é sublingual, você geralmente não tem o reflexo do vômito. Agora tem um bizu também, né? Que o cara quando o cara tem uma ingesta etílica exagerada, né? O bizu antes de deitar, você vai tomar 2 Dramin, 2 Neosaldina, se não tiver problema de gastrite, toma um anti-inflamatóriozinho também, um meloxicam de 7,5. No outro dia o cara acorda zero bala. Zerado. Essa estratégia também. Quando você se lembra, né? Tomar antes de dormir, vale a pena você tentar essa estratégia aí. Então, uma imagem endoscópica, se vocês se reportarem, se vocês lembrarem da primeira imagem que a gente mostrou do colo uterino normal, vocês vão observar que aqui tem uma similitude. Como é epitélio escamoso, né, não queratinizado, o aspecto aqui tem que ser esse aspecto rosado. É liso, róseo e brilhoso. Como ali, praticamente, a gente tem aqui uma imagem que a gente tinha naquela primeira imagem que a gente viu do colo uterino. Então, esse é o aspecto normal que a gente vai ter no esôfago. Guardem bem essa imagem para a gente ver as imagens endoscópicas seguintes, tá? Aqui, o esôfago normalmente é um tubo que tem uma luz virtual.
que é que significa um ânus virtual? Que se ele não tiver com conteúdo, ele vai estar fechadinho, ele vai estar colado, ele vai estar colapado com as duas paredes dele. Se ele tiver fisiológico, se ele tiver normal, ele vai estar nesse jeito. Quando o examinador vai colocando o endoscópio ele vai insuflando um gás para poder ir estendendo e ele ir observando a superfície da parede do órgão. Quando chega nessa região, você identifica que a área está fechada, mesmo você tendo aberto com a insuflação do gás a parede do esôfago, nessa região aqui do esfíncter esofagiano inferior, ele vai estar fechadinho. Por quê? Porque aqui tem um tônus maior do que o habitual. Ele vai ter que forçar um pouquinho o próprio aparelho para poder passar, vencer aqui essa área aqui onde você tem esse esfíncter esofagiano e aí entrar lá no estômago. Tá? Professor, a endoscopia, ela chega até onde? Do duodeno. Até o duodeno? Até o duodeno. Se quiser investigar depois, é colonoscopia, né? Não. A endoscopia ele chega até o duodeno, tá? E a importância maior é porque a parte do jejum no ilho, praticamente você não tem lesão. Não existe, não se sabe por que é o certo, mas você praticamente não tem câncer de esôfago e ilho. Então, digamos assim, não tem muita importância do ponto de vista endoscópico. Mas a gente estava até falando agora na turma anterior, a endoscopia digestiva alta ela vai visualizar até o duodeno, tá? E a colonoscopia, geralmente, ela vai chegar até a válvula ileocecal. Então você tem toda essa parte do jejum e do ilho descoberta por esses métodos diagnósticos. Hoje a gente tem um artifício para sangramentos ocultos de origem gastrointestinal. Inclusive, ontem eu autorizei um procedimento desse, que é chamada cápsula endoscópica. O que é a cápsula endoscópica? Pelas diretrizes de utilização, talvez um dia vocês venham, se alguém um dia gostar de parte burocrática, estudar a parte de auditoria médica, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela tem um rol, né? Você deve ter até visto isso, que recentemente foi derrubado o rol taxativo da ANS e depois foi recolocado pelo Supremo Tribunal, onde existe uma obrigação mínima de prestação, que é o rol da ANS. Então, tudo que aqui está no rol da ANS é obrigatório o plano de saúde fazer esse tipo de prestação, oferecer ao cliente. As diretrizes de utilização, chamadas DUTs, diretrizes de utilização, elas regulamentam as indicações para você fazer a liberação de determinados procedimentos. Então, o procedimento que tem diretriz de utilização, ele tem que obedecer algumas normas para poder ser autorizado. Por exemplo, a cápsula endoscópica é uma. Por quê? Porque a cápsula endoscópica é um procedimento relativamente caro. A cápsula em si custa R$ 4.500, o procedimento médico mais uns R$ 3.000, da avaliação da leitura da cápsula endoscópica. Então, é um procedimento relativamente caro para você autorizar meio que a sua direito. Uma vez, por exemplo. É descartável. Aí o que é que acontece? Se você tem um paciente onde você tem um sangramento digestivo, a endoscopia não mostrou a área que possa justificar esse sangramento. A colonoscopia também não mostrou, então você precisa estudar o jejum e o ilho. E aí a cápsula endoscópica, você engole a cápsulazinha, e ela vai lá com uma máquina fotográfica e com uma luzinha para investigar essa parte justamente que a endoscopia e a colonoscopia não tem acesso. Aí ela vai transmitindo informações. É tu aqui, é? Carlinha, só um pouquinho. Então ela vai... Obrigada. Tudo bom? Carla está de advertência. Eita. Então ela vai durante todo esse trajeto fazendo imagens e transmitindo essa imagem via Bluetooth para um leitor que fica ali na cintura do paciente. Aí depois da cápsula descer e ir embora, né? É descartável, né? Para reaproveitar a bichinha, não. Aí essas imagens são avaliadas pelo gastroenterologista para procurar um local onde você possa justificar
aquele sangramento lá que o paciente apresentou. Tá? Mais adiante vocês vão ver que a mucosa principalmente a mucosa do estômago, ele tem um mecanismo de reposição rápido de células que dentro de 12 horas a 24 horas o epitélio pode ser totalmente renovado. Ou seja, se você tem algum tipo de sangramento agudo, vamos supor uma gastrite erosiva aguda, onde você pode ter um sangramento de média, pequeno ou média monta, por vários pontos hemorrágicos naquela mucosa, dentro de 24 horas você pode ter praticamente uma renovação toda com a repitelização, se tratar de forma adequada. Um bloqueador da secreção gástrica de forma adequada, um protetor gástrico, e a suspensão principalmente do fator irritativo. Então, uma endoscopia, mesmo com paciente tendo sangramento, uma endoscopia que você realiza 48 horas depois, muitas vezes você pode não ter o local que justifica aquele sangramento. E aí, muitas vezes até a cápsula endoscópica ela não revela o sítio primário do sangramento. Esses sangramentos ocultos, como é que trata? O que a gente chama de sangramento, pesquisa de sangue oculto nas fezes, a gente pede muito, inclusive de rotina na parte da geriatria, para paciente que tem uma determinada idade. Então você pega um paciente aí de 65 anos, 70 anos, 75 anos ou mais, que você pede um exame de hemograma, entre aspas, tipo check-up, anual, e você observa que esse paciente tem uma anemia crônica, você tem que obrigatoriamente solicitar uma colonoscopia. Por quê? Porque você pode, nesse paciente, ele pode estar perdendo sangue por alguma lesão que ele tenha no intestino. Digamos assim, uma das causas principais seria uma perda de sangue, que não obrigatoriamente se deveria a um câncer, um adenocarcinoma. Poderia ser divertículos inflamados, poderia ser pólipos colônicos, entendeu? Poderia ter vários motivos, poderia ter doença inflamatória intestinal que podia justificar esse sangramento, tá? Essa perda, minando sangue. Mas na semiologia é mandatário você solicitar a colonoscopia para você afastar o mais grave, que seria uma lesão neoplásica aí, intestinal. Então, aqui a gente tem 3 exames, né, que é uma radiografia contrastada, onde no locais que você não tiver disponibilidade de endoscopia ou que você tiver uma necessidade de investigar uma lesão que não ficou bem clara, a extensão dela, quando você faz a endoscopia, você identifica uma lesão grande, estenosante, e aí você não pode progredir com o endoscópio, por risco de sangrar, por risco de fragmentar aquela lesão e fazer uma disseminação. Você pode usar uma radiografia contrastada quando necessário. E aqui você tem o contraste mostrando essas alterações aqui no esôfago e mostrando, digamos assim, um aspecto anatômico desse esôfago. Aqui a gente tem uma imagem que provavelmente não tomografia, onde você observa, a seta está indicando outra coisa, tá? Onde você tem um esôfago aqui, e aqui você inclusive observa aquela região de maior tônus em relação ao restante do órgão, que é o esfíncter esofagiano inferior. Tá? Depois você vê o diafragma, e aqui o esôfago normalmente se prolonga um pouco abaixo do diafragma e se continua com o estômago. Quando esse estômago passa desse ato diafragmático, a gente tem as chamadas hérnias hiatais. Aqui esse aspecto nesse corpo transversal, você observa que o esôfago ele tem uma luz estreitada, né? Normalmente ele tem a sua luz virtual. E aqui o exame, que eu acho que provavelmente é de uma ressonância, você vê também o órgão mostrando sua configuração, sua estrutura pélvica. Então, histologicamente, o que é que a gente tem
esôfago que destaca em relação aos outros. A ausência do revestimento externo, da camada serosa. Tá? A mucosa ela é constituída pelo epitélio, revestimento escamoso, uma lâmina própria e uma muscular da mucosa. Na submucosa, tecido conjuntivo frouxo, vasos sanguíneos, linfócitos e um primeiro agrupamento de fibras musculares que é o chamado plexo Meissner, além de glândulas submucosas que vão produzir muco e vão fazer com que a gente tenha uma lubrificação da superfície desse esôfago, facilitando, né, esse trânsito do bolo alimentar. Externamente a gente tem duas camadas musculares, a circular interna e a longitudinal externa, e o plexo mioentérico de Auerbach. Lesões ou micro-organismos que possam levar à destruição desses plexos mioentéricos, dessas fibras nervosas, repercutem de forma bastante representativa em tônus do esôfago, fazendo com que a gente tenha diversos tipos de alterações, como a gente vai ver mais adiante. Essa aqui é uma representação do corpo transversal. Você tem o epitélio escamoso, aqui você vê o ducto de drenagem no lado da submucosa, a gente vê a submucosa muscular da mucosa, tecido conjuntivo, linfócitos, glândulas, plexos neurais a gente não consegue ver aqui de forma adequada. Eu até arriscaria, né, como patologista, que a gente tem aqui um plexo neural, que a gente tem um plexo neural aqui, mas com esse tipo de aumento não afirmaria. E aqui a gente já vê externamente a primeira parte da camada muscular, que é a camada circular interna. Tá? Doença do refluxo gastroesofágico, extremamente importante. Doença do refluxo gastroesofágico, esofagite crônica, esôfago de Barré, adenocarcinoma. Tá? Então, assim, quase que um contínuo de lesão, de alterações que a gente pode ter até o desenvolvimento do adenocarcinoma esofagiano. Por definição, o que é uma doença do refluxo gastroesofágico? É quando o conteúdo gástrico ácido vence a resistência do esfíncter esofagiano inferior e é lançado no terço distal do esôfago. Aquele conteúdo cáustico, né, do ácido clorídrico, o esôfago não é adaptado a esse tipo de substância, então ele sofre uma irritação. Ele vai ter uma liberação de fatores quimiotáticos que vão levar a uma inflamação crônica. Eles vão ter liberação de quimiomediadores que vão dar a sensação de dor que a gente tem no refluxo gastroesofágico e uma irritação crônica. Essa irritação crônica, essa esofagite crônica, é a principal causa da evolução para a metaplasia de Barré. E essa metaplasia de Barré, ela constitui um risco aumentado para a presença ou para a transformação neoplásica maligna do adenocarcinoma esofagiano. Nessa literatura aqui, nessa apresentação aqui e na literatura anterior, fala que o adenocarcinoma esofagiano representa em torno de 5% dos cânceres esofagianos em relação a uma quase absoluta ocorrência do câncer de células escamosas. Nessa nona edição ela já fala mais ou menos em uma equivalência entre adenocarcinoma e carcinoma de células escamosas. Então já está beirando ali os 50% e 50%, de acordo com a nona edição. Tá? Então, por definição, doença do refluxo gastroesofágico é uma patologia onde o conteúdo do estômago, que é ácido, por algum motivo vem se resistente do esfíncter esofagiano inferior e entra na luta do esôfago. São causas principais: hérnia hiatal por deslizamento, obesidade, alcoolismo e uso de depressores do sistema nervoso central. Hábitos errôneos, né, de alimentação e costumes errôneos alimentares e
de vida podem levar também a essa questão do refluxo gastroesofágico. A gente sabe que durante a vigília e durante a posição ortostática, né, que é em pé, ortostática em pé. Professor. Às vezes a gente esquece das coisas. Né? Se eu tiver dúvida, eu vou falar para vocês para a gente ensinar errado. Pode consultar ela. Pior que uma professora professora da minha esposa faz essa luta. A professora da minha esposa, botaram ela da aula, aí ela foi dizer que o decúbito ventral era quando o ventre ficava para cima. E o decúbito dorsal era quando o dorso ficava para cima. Aí minha esposa veio me perguntar, né? No começo da faculdade, aí você Eduardo nasceu em algum dia, né? Eduardo, isso aqui é assim, eu disse, minha filha. É exatamente o contrário. Porque é um conceito tão básico, né? Tem umas coisas que a gente vai esquecendo, mas se eu não tiver certeza eu vou confirmar. Não ensinar errado não. Então vamos lá. Posição normal, ortostática, pessoa em pé e durante a vigília, esses mecanismos de contração eles ficam geralmente vigentes, fisiologicamente, normalmente. Quando a pessoa se deita, principalmente quando a pessoa é obesa, quando a pessoa tem vício de alimentação copiosa, nem é preciso ser obeso, mas se a pessoa se alimenta copiosamente, principalmente alimentações oleosas, gordurosas, que tenham dificuldade de digestibilidade, e se deita, o fato de você se deitar já gera uma pressão, né, do conteúdo do estômago sobre o esfíncter esofagiano. E o sono, ele já configura uma depressão fisiológica do sistema nervoso central, fazendo com que você tenha um relaxamento. Então, existe muitas vezes o refluxo que se manifesta durante o sono, principalmente nesses pacientes que têm já uma válvula cansada, fragilizada, e tem os vícios errôneos de ou se alimentar com alimentações muito pesadas durante a noite, com muito volume, ou até mesmo pela própria obesidade. Então você tem essa tendência ao refluxo. Né? Uso de depressor do sistema nervoso central. Qual é o melhor depressor do sistema nervoso central? Qual é a medicação milagrosa criada aí por Monsanto que muita gente usa atualmente? Né? São os benzodiazepinas. Entre eles, o clonazepam, que é o ribotril, o diazepam, alprazolam, sabe, também é depressor, também é benzodiazepínico, né? Tem outro que é o qual? Não tenho certeza não. Porque os zolpidem do todo sono, né? Não sei se o zolpidem é hipnótico, não tenho certeza não. Mas eu sei que tem o alprazolam, o diazepam, o clonazepam e é outro também que está associado. Então essas medicações, elas relaxam os esfíncter esofagiano inferior. O álcool em excesso, ele é depressor também do sistema nervoso central. Teve um amigo meu de juventude, né, que ele quase morria. A gente estava na micareta, carnavais fora de época do Nordeste. Amigo, né, professor? No caso foi lá em Areia. Já vou falar em Areia, a terra da cachaça? Areia branca? Não, Areia mesmo. Região. Não, é na Paraíba. Região serrana ali, logo no. É Agreste, né? Então Agreste é aqui mais longe, né? Mas é sertão, né? Agreste é pertinho de Rio. É perto do mar. Então era uma área alta, né? Tem o Festival da Cachaça, tem a produção de uma das melhores cachaças da Paraíba, talvez do estado do Brasil. Qual é? A Serra Branca, a Serra Branca vai ser a limpa, tem um óculos vermelho, garrafa de cerveja. Serra Branca. Então assim, ele foi para lá e a gente tomou aquela, era adolescente, né? Universitário, tinha esse direito, né? E aí a gente fez aquela digestão exagerada e Osório, que era um grande amigo nosso de infância e juventude, e aí o cara foi se deitar na casa dos vizinhos, dos amigos nossos lá, que os pais eram professores da Universidade de Agronomia. Aí ele vomitou e ficou cacá em cima do vômito. Então ele teve o reflexo do vômito e o refluxo. Então ele ia engasgar e ia morrer. Se a gente tivesse chegado a tempo, né?
E aí a gente tirou o Osório lá daquela situação, botou ele lá no banheiro, deu um banho nele, né? E, obviamente, qual era dentro da medicina mesmo, você deixar o cara de decúbito lateral. Você nem pode botar o cara de decúbito lateral no chão, eu já vi paciente alcoólatra morrer, que foi aplicado diazepam na urgência, o cara adormeceu profundamente com a fuça lá no colchão, o cara morreu. Boca aspirina? Não, boca aspirou não, ele sufocou mesmo. Estava tão apagadão que ele sufocou. Nossa Senhora. Ou você deixar em decúbito dorsal, onde o cara pode ter o estímulo do vômito e broncoaspirar, e você pode também sufocar. Então, se o colega estiver ruim, lembrar sempre de deixar ele em decúbito lateral, né? E ficar, se possível, monitorando aquele durante o sono, pastorando para ele não pegar. Onde é que a gente tem refluxo fisiológico? Crianças, por imaturidade, dessa continência do esfíncter esofagino inferior, bebês, né, lactentes, eles têm uma imaturidade do esfíncter esofagino inferior nos primeiros meses de vida. Então, por que é que se recomenda? Faz parte das recomendações da puericultura, né, e do pós-parto, né, da orientação da alta, do recém-nascido, orientar a mãezinha que sempre que ela amamente ou que alimente a criança muito pequena, ela mantenha em posição ortostática e espere aquela criança ter aquele refluxo, aquela eructação fisiológica, ou até a golfada mesmo, refluxo que às vezes ele tem um parte de perda do conteúdo gástrico que ela ficou em excesso, para evitar justamente a broncoaspiração. E vocês não têm noção de como é relativamente comum morte de bebê por dois princípios, tanto pela engasgadura, né, que é o refluxo associado à entrada de alimento nas vias aéreas superiores, como pelo princípio também da sufocação direta ou indireta, que os pais, às vezes, dormem com a criancinha entre eles ou entre eles e a parede. Isso é a orientação que a gente dá, por mais que a criança chore, não botem ela na cama. Fique lá com ela no bercinho até ela dormir. Porque muitas vezes os pais e as mães exaustos, cansados, ou até mesmo aqueles que têm um sono muito profundo, se deitam sobre a criancinha, ela não consegue reclamar, gritar, chorar, sufoca a criança contra a cama. É uma dor imensa que a gente tem dos pais, mas é relativamente comum esse tipo de achado, esse tipo de ocorrência do anemia. Tanto o refluxo como essa sufocação direta e indireta. Por que eu digo que é direta ou indireta? Pode ser a pressão do corpo do pai sobre a cabecinha dela, sufocando ela contra a cama, ou também pode ser a pressão do pai contra o tórax da criancinha, o pai da mãe, né? Obviamente, contra o tórax da criancinha, fazendo com que ela não consiga expandir as suas funções respiratórias. Hernia tal, obesidade, alcoolismo, depressão do sistema nervoso central, hábitos errôneos de alimentação indevida. Principais causas do refluxo gastroesofágico. Os estímulos repetitivos podem levar a sangramento. Essa reação inflamatória associada com erosão, úlceras e a presença de formação de fibrose pode levar a estenose, tratamento dessa parte distal, né, do tecido inferior do esôfago. E essa esofagite crônica também pode levar ao desenvolvimento do esôfago de barriga. Então, só uma ilustração para vocês verem, o líquido gástrico esofagiano, o líquido gástrico pode vencer esse esfíncter inferior e refluir aqui para o tecido distal do esôfago, gerando a esofagite crônica. Então, essa fisiopatologia é diferente da estenose pilórica? A estenose pilórica geralmente se dá com neoplasia, né? Não nessa região desse esfíncter, né? Lá no pilórica é lá no final do estômago, né? E a estenose pilórica também pode se dar por umas alterações onde você tem um aumento da musculatura local. Porque diferente desse esfíncter fisiológico, que aumenta a tensão, lá no esfíncter anatômico, né? Você tem aquela estrutura muscular mais envolvida. E em pacientes com essa presença desse refluxo, a gente trata primeiro o quê? Lesão? O princípio básico é você tentar descobrir a causa. Você, identificando que é de uma hernia hiatal, você vai ter que fazer cirurgia.
Você identificando, né, porque você pode ter faturas associadas. Identificando que é erro alimentar e hábitos é ruim de vida, você vai ter que orientar ele. Não pode fazer uma alimentação muito copiosa. Você pode tentar elevar o decúbito da cama também, ou usar um travesseiro daquele de 45 graus, para evitar que você tenha um refluxo. Você pode, que mais? Uso de depressor do sistema nervoso central. Aí você vai ter que ou trocar a medicação, né, ou usar esses meios para evitar o refluxo, ou seja, não se alimentar antes de deitar. No alcoolismo, suspender o efeito do álcool, ou a bebida, obviamente. Ou seja, procurar a base da causa. Como tratamentos medicamentosos, você pode usar dois principalmente. Um inibidor da secreção gástrica, né, que vai diminuir essa acidez, e também usar aqueles promotilidade, aquelas medicações que vão melhorar essa peristalse, melhorar esse trânsito e melhorar essa continência do esfíncter esofágico. Se você lembrarem daquela imagem que a gente colocou anteriormente, vocês já vão observar que aqui o esfíncter esofagiano parece ter uma abertura anômala, né? Com a emissão ali, com a dilatação pelo gás do endoscópio. E nessa região distal, ao invés de a gente ter esse rosa brilhoso, a gente tem esse aspecto mais hiperemiado, que é justamente a presença de vasos dilatados congestos e também reação inflamatória local. Professor, essa questão da metaplasia que você falou, ela ocorre normalmente, ideologicamente, em qual lugar? Desse distal. Mas é antes ou depois do esôfago? Não, é do esôfago. É do esfíncter esofagiano, da transição esôfago-gástrica para cima. Ela é uma metaplasia esofágica, até porque o estômago ele tem a mucosa glandular já. Mas o próprio estômago pode também ter metaplasia intestinal, e é muito comum na área, principalmente do ânus. E é, entre aspas, também associado com a evolução para o adenocarcinoma do tipo intestinal do estômago. A região da cárdia, a própria mucosa glandular da cárdia também pode ter metaplasia. Então, para você ter uma metaplasia intestinal e afirmar que é esôfago de Barrett, você tem que ter, para você ter uma metaplasia e afirmar que é esôfago de Barrett, você tem que ter duas certezas. A primeira é que você tem células caliciformes, que você pode ter até células glandulares no citoplasma mais avantajado, mas eles não vão ter, como a gente vai ver mais adiante, a distribuição aleatória dessas células caliciformes, e você tem que ter certeza que aquela biópsia ficou acima da linha de transição esofágica. Você não pegou um epitélio glandular da cárdia e metaplasia intestinal. Mas assim, a neoplasia, ela ocorre nesse local de metaplasia ou ela ocorre? Obrigatoriamente, para você ter o adenocarcinoma esofagiano, você tem que ter a metaplasia de Barrett. Por quê? Porque normalmente o revestimento é escamoso. E aí, se você tiver uma neoplasia que seja surgida daquele escamoso, aí vai ser um carcinoma de células escamosas. Muito, mas muito raramente, você pode ter um adenocarcinoma que surjam daquelas glândulas submucosas. Mas a maior parte deles vai surgir de uma metaplasia. Ou seja, justamente essa transformação daquele escamoso em glandular. Tá? Então, por definição, o esôfago de Barrett é uma patologia caracterizada pela metaplasia do epitélio de revestimento da porção inferior do estômago, que de escamoso não caracterizado se transforma em tipo intestinal com a presença de células caliciformes. Cerca de 10% dos portadores de doença do refluxo gastroesofágico, aí acrescenta-se aqui, como está no material novo da gente, esofagite crônica, podem evoluir para a metaplasia tipo Barrett. E uma porcentagem também desses portadores de Barrett é que vão evoluir para o adenocarcinoma. Tá? Não é obrigatório todos evoluírem. Até porque você pode ter uma metaplasia sem displasia, você pode ter uma metaplasia com displasia de baixo grau ou com displasia de alto grau. Então, se você tem uma metaplasia associada a displasia de alto grau nessas células glandulares, você tem uma chance
muito alta de evolução para uma adenocarcinoma, ou digamos muito maior do que as duas ocorrências anteriores, a metaplasia cistoplasia e a metaplasia com displasia bastante. Professor, endoscopia, isso dá para ver ou tem que Dá, ficar assim? tá, eu vou mostrar para vocês. Dá para fazer suspeita endoscópica de metaplasia tubária, porque as características são bem evidentes. Vou mostrar para você, daqui a pouco eu tenho uma imagem dessa para você ver se está como é. Anatomicamente, a metaplasia pode ser de Barrett, e isso é uma classificação justamente endoscópica, tá? Com esôfago de Barrett curto ou esôfago de Barrett longo. Se da junção esôfago-gástrico você tiver mais de 3 centímetros de extensão, você tem o conceito de esôfago de Barrett longo. Se você tem menos de 3 centímetros de extensão, você tem o conceito de esôfago de Barrett curto. Qual a importância disso? Se a gente fala em esôfago de Barrett longo, a gente entende que a lesão ela é mais demorada, ela tem mais tempo de evolução, ela tem maior amplitude, ou seja, maior agressividade nessa agressão. Então ela tem uma tendência a uma inflamação e a uma extensão maior do que o habitual. Okay? E é considerada, como a gente já falou desde o início, como uma lesão percussora do adenocarcinoma de esôfago. Tanto a longa como a curta? A longa maior do que a curta, né? Que denota a agressão ou mais intensa ou mais duradoura, ou os dois. Acaba uma questãozinha. Pode. Vai. Onde é que a agressão começa? O refluxo ele vai lesionando a parte mais próxima do estômago, aquela parte lá mais na transição. Se você tem um refluxo que ele é mais acentuado, você tem uma acidez maior, então essa agressão ela não vai ser tão localizada lá na parte distal. Ela vai abranger uma área de extensão maior. O princípio é mais ou menos esse. Então, o área de extensão. Justamente, 3 centímetros. O limite ali, considerado pela literatura, é de 3 centímetros. Aqui nessa imagem você vê um aspecto que favorece o esôfago de Barrett. Por quê? Você não tem uma hiperemia meio que difusa. Você tem a projeção de livretas, né? Essa projeção bem destacada, onde você tem a área de alteração e uma transição bem significativa que seria o epitélio escamoso normal. Então aqui onde você tem essa área, que ele inclusive não é tão avermelhada como na esofagite, ela chama de área ou salmão, ou alaranjada, né? Com esse destaque entre a área normal e a área de metaplasia. Então o aspecto endoscópico é bem favorável. O que é que ele faz? Obviamente ele vai querer confirmar isso daí com uma biópsia. Porque você pode ter, na verdade, uma ectasia, você pode ter, na verdade, uma projeção da mucosa gástrica ou até mesmo uma mucosa gástrica ectópica nessa região. Mas com essas características aqui e com a presença das células caliciformes no exame histopatológico, a gente afirma o diagnóstico de metaplasia tubular. Professor, como é que diferencia uma mucosa gástrica ectópica de uma lesão de Barrett? Tanto a mucosa gástrica ectópica quanto o pâncreas ectópico, o pâncreas ainda é mais fácil. A mucosa gástrica ectópica geralmente forma ninhos isolados, que formam essas mesmas projeções. As projeções podem acontecer na mucosa gástrica ectópica, isso digo endoscopicamente, né? Porque a nível histológico a mucosa é bem diferente, né? E o pâncreas ectópico, que também pode estar presente, né, no esôfago, até mesmo na mucosa gástrica, ela forma geralmente uma lesão elevada, umbilicada, com o centro retraído. Aí você fala muito favorável a tecido ectópico pancreático. No caso, essa seria uma longa. Barrett. Essa aqui, Barrett, provavelmente Barrett curto. Porque se você. Porque não tem referência aqui, né? Se você, o cara vai com
a pontinha do endoscópio, vai botar ali na região e vai tentar fazer uma medição aproximada aqui do quantos centímetros ele tem, né? Professor, Isso, esse calma. esfíncter que ele está normal? Aonde? Esse esfíncter ele é normal? Ele está continente. Você está vendo que ele está contraído, mas ele tem um pouco, digamos assim, meio de escape, né? Não está totalmente fechadinho como aquela primeira imagem que a gente viu. É causa de sangramento oculto? Aquele outro que o senhor mostrou, ele estava assim. E esse está assim. Imaginado, né? Mas assim, é por causa da configuração mesmo, da contração que está aí. Mas assim, esses esofagites eles vão dando fibrose, né? Nessas áreas. Por isso que talvez ele esteja mais serrilhado, mais ondulado do que o normal. Nesse caso aqui, a primeira coisa que você vai ter que fazer é conter o estímulo lesivo, né? Ou seja, vai ter que usar bloqueador da secção gástrica, vai ter que mudar esses hábitos de vida, entendeu? Para evitar o refluxo. Nas situações onde você tem displasia de alto grau e acompanhamento, se você tiver ou não tiver displasia, ou tiver displasia leve, você vai submeter esse paciente a um acompanhamento anual. Onde todo ano você vai biopsiar, você vai fazer endoscopia e vai biopsiar essas lesões. Agora, se você tem uma displasia de alto grau, não justifica expectar. O que é que a maior parte das vezes vai ser feito? Nesse caso, como a biópsia ela não é capaz de retirada da lesão, ela é uma biópsia incisional, ele vai optar por uma chamada mucosectomia, onde você vai fazer a retirada, né, superficial dessa área que está acometida. Hoje em dia até tem outras alternativas terapêuticas, a radiofrequência, a ablação, tem alguns métodos que você pode usar para poder destruir essa mucosa anormal e fazer com que a reepitelização seja com mucosa normal. Em raros casos, você pode precisar fazer uma cirurgia. Se você tiver uma lesão de alto grau e, digamos assim, uma história familiar de incidência de adenocarcinoma de esôfago, associado a outros problemas como acalásia, como lesão no esfíncter esofágico inferior, quando é simples retirada não vai resolver o problema, então você pode optar por tentar fazer uma esofagectomia parcial ou outro tipo de tratamento cirúrgico onde você vai estipar e retirar aquela área ali. Mas na maior parte das vezes é a radiofrequência ou a mucosectomia, procedimentos menos invasivos. Causa de sangramento oculto, professor? O sangramento oculto é um sangramento que você não vê. Nesse caso aí, talvez fosse o caso também de ter um sangramento oculto. Mas assim, geralmente não é tão significativo, porque na verdade você tem uma alteração. Se você tivesse associado aí úlcera e erosão, aí não se teria sangramento. Mas a simples transição, a simples mudança do epitélio, não. Essa mudança de epitélio não é capaz de secretar alguma coisa? Sim, e a intenção é justamente essa. Qual é a função dessas glândulas? É secretar muco para proteger esse revestimento mucoso. Entendeu? Então eles vão secretar muco, que você vai ter tanto a barreira mecânica na superfície do epitélio, como também a barreira química, muitas vezes por secreção associada de bicarbonato, que vai anular o efeito do ácido. Né? Então a intenção é justamente essa. Né? Uma metaplasia, por definição, é isso. Você provoca esse tumor para tentar vencer um gradiente ou uma agressão. Então a gente tem aqui, o que é que a gente observa aqui? A gente tem de um lado aqui epitélio escamoso, que é o revestimento habitual, mas junto a ele aqui você tem um revestimento de epitélio glandular. O que é que você observa também? Um filtrado inflamatório. E por que é que eu posso afirmar que isso aqui é um bairro? Porque esse epitélio glandular, ele tem a presença de células falciformes. O que são as células falciformes? São essas células aqui mais cheirinhas, que é justamente aquela forma de um cálice divino, por isso o nome de caliciformes, a forma de cálice. Então está aqui, tem um bocado de células caliciformes, e a apresentação dela é aleatória.
Se eu tivesse um bocado de célula aqui com esse citoplasma claro, mas fossem alinhadas, a gente teria pseudo achado associado a células calciformes, as pseudoblobbers do inglês que falam. Então você precisa ter esse arranjo ou essa apresentação aleatória dessas células calciformes. Esses vácuos aí, professor, não sei o que tem. Aonde? Aqui? Mucina, que é secreção de mucina do tipo intestinal. Não, aqui é a luz da glândula, que é o meio, é o plano secreto, né? Aqui sim, esses pequenininhos aqui, então no epitélio aqui também, tá vendo? Isso aqui seria células calciformes no revestimento glandular da luz. Existe uma coloração que não é sempre obrigatória, mas que ajuda muito, que é o chamado PAS Alcian Blue. PAS é a abreviação do termo ácido periódico de Schiff. Então, PAS Alcian Blue, ou seja, PAS-AB, podem ver algumas vezes, eles coram a mucina do citoplasma das células calciformes. Ou seja, elas reforçam ou fecham o diagnóstico da metaplasia intestinal. Tá? Você pode ter esse aspecto de alinhamento aqui, simulando com as células calciformes? Pode. Mas enquanto você não tiver esse arranjo aleatório dessas células, você não poderá ter o diagnóstico de metaplasia tipo Bayer. Essa parte aqui da papilomatose esofágiana, ela foi retirada inclusive da medição. Eu só deixei aqui, já estava no material. Vai cobrado? Não vai ser cobrado. Se não está no livro, não cobra. Então, o que é que acontece na papilomatose esofágiana? Você tem uma hiperplasia de células escamosas e quando no terço proximal ela está associada muitas vezes ao HPV. Então, as papilas, os papilomas escamosos, eles são associados quando na parte proximal ao HPV, principalmente do contágio através dos atos sexuais associados à cavidade oral. Então você pode ter uma contaminação do HPV desse terço proximal do esôfago. A papilomatose esofágiana que você tem no terço distal está associada à agressão também pelo ácido. Você pode desenvolver metaplasia, como também você pode desenvolver hiperplasia de áreas de revestimento escamoso. Então, elas são caracterizadas pelo aumento do camadas etéreo, pela ação da agressão viral no terço proximal ou pela ação da refluxo esofágiana nesse estado. Macroscopicamente, não vai cair isso daí. Papilomatose esofágiana. rosadas, cia ou facilmente ao toque de um endoscopista. Microscopicamente é com o mesmo aspecto, né? Papilomas escamosos, escamoso perplástico, recobrindo, película, psicológico vascular e uso em aplicação da lâmina própria. A orientação e diferenciação celular são preservadas, não tem atipia, não tem depolarização, sem ocorrer qualquer vestígio de mitose atípica ou de invasão da sua mucosa. Não seria a presença dessas lesões aqui brancas elevadas, tá? Geralmente mais presentes no terço proximal. A calase é a função do esôfago perde sua contratilidade normal, tornando-se um órgão sacular. Lá no livro de vocês fala de acalásia primária e acalásia secundária. A acalásia primária, que a gente tem como as causas idiopáticas ou congênitas, ou quando você tem alguma destruição não específica desses plexos neurais. Tá? E a acalásia secundária, quando você tem um processo específico, como no caso aí do Trypanosoma cruzi, que envolve o chamado megaesôfago chagásico, onde o parasita ele tem uma afinidade por destruir esses plexos neurais. Não me lembro se é o parasita mesmo, é a reação cruzada, parece uma reação cruzada inflamatória, salvo engano, depois eu vou ver direitinho, mas não sei se vocês têm. Depois vocês dão uma olhada direitinho, não sei se é reação cruzada, né? Inflamatória, né? Ou um tropismo, uma destruição pelo próprio parasita do plexo neural.
Porque tanto faz aí no esôfago, como também dentro do trato gastrointestinal no colo, gerando também o megacolo chagásico. Então, pode ser por distúrbios primários da etiologia obscura, como também por destruição do plexo neural e associado também a quadros neurológicos, onde você pode ter, através de trauma, perda de desinervação dessa região, como também a neuropatia diabética, que também pode agredir esses plexos neurais. Então, eu acredito que até doenças autoimunes também são classificadas como destruição e achados secundários de acalase. Vai ocorrer, muitas vezes, acúmulo de alimentos não digeridos nessa porção distal, culminando com a fermentação, um apodrecimento desse alimento, muitas vezes dando halitose e odor fétido. Tá? O paciente, com o tempo, ele vai, como nessa calásia, muitas vezes você tem associação tanto da perda da contratilidade como do aumento do tônus do esfíncter esofagiano inferior. O paciente começa a adquirir hábitos onde ele vai, depois de se alimentar, esse bolo alimentar vai ficar preso ali na porção distal do esôfago, né, como se fosse um saco ali, com uma substância ali na parte inferior. Muitas vezes, para vencer esse tônus do esfíncter esofagiano, o paciente começa a adquirir o costume mesmo, quase que involuntariamente, de ingerir muito líquido depois da alimentação. Por quê? Porque esse líquido vai constituir uma coluna de peso, né? E aí vai vencer esse esfíncter, levando o alimento ao estômago. Aqui tem a imagem do esôfago em quebra-nozes, que está nessa nova edição, que está no começo lá da descrição. Aí você tem contraturas patológicas, né, segmentais dessa musculatura. E aqui você pode observar que acima do contraste a gente tem, inclusive, líquido, né? Que a função é justamente vencer essa resistência e fazer com que esse volume seja jogado para dentro do estômago. O megacolo chagásico é uma condição patológica, onde o órgão também fica de uma noção do cruz, né? Que existe no Alto do Barbeiro. No Nordeste, muito associado às casas de taipa. E aqui no Norte, muito associado às plantações de açaí, algumas vezes. Então tem que ter cuidado quando começa a sair, que é a origem dele também. E faz a destruição desse plexo mientérico, causando o crescimento do órgão que prejudica a sua função. Na radiologia, não sei se vocês chegaram a ver, mas tem a chamada imagem em bico de pássaro, que é como se fosse o biquinho lá do sabiá. Nem todo pássaro tem esse bico, né? A arara é diferente. Então tem essa imagem aqui de afungamento na parte distal e a dilatação do esôfago como um todo. As varizes esofagianas. Esse assunto é extremamente importante. A gente vai rever um pouco mais quando a gente falar de patologia hepática, porque são doenças que têm íntima relação. O que é que acontece? Normalmente, os vasos do esôfago não são visíveis. Em todas aquelas imagens que a gente viu anteriormente, nenhuma delas a gente vê nenhuma projeção desses vasos para a luz do esôfago. Quando a gente tem qualquer tipo de dificuldade da vinda do sangue, do aporte sanguíneo do sistema porta para a grande circulação, ou seja, através do fígado para a veia cava inferior, se a gente tem uma obstrução, digamos assim, desse fluxo ali na região do fígado, a gente vai ter uma procura de circulação colateral desse sangue, desse sistema porta, para a grande circulação. E quais são os dois plexos principais que esse sangue vai procurar? E aí? Um já está aí, na cara de você. Que é o plexo gastroesofágico.
Então, as ramificações, vai haver um refluxo desse sangue ali pela região da curvatura e os vasos perigástricos, se anastomosam com esses vasos esofagianos, gerando a dilatação desses vasos esofagianos. A repercussão maior geralmente é no esôfago do que no próprio estômago. Então eles vão dilatar esses vasos esofagianos com risco de sangramento. Qual é outro plexo também que tem alteração aí? Venoso subepitelial. Venoso subepitelial. Venoso subepitelial. Não, mas é o plexo venoso subepitelial esofágico. Agora, qual é o outro? O plexo epigástrico está em continuidade com esse esofagiano, eles consideram um só. Superficial também. Plexo hemorroidário. Às vezes, o primeiro sinal de uma doença hepática fibrosante é a presença de varizes, de hemorroidas, de botões hemorroidários, dilatação varicosa do plexo hemorroidário. Como pode ocorrer em quem? Fisiologicamente, assim, por assim falando, a gestante. A gestante aumenta o volume abdominal pela projeção do bebê ali no abdômen, comprime a via cava inferior e faz com que aumente a pressão dos vasos hemorroidários. Então a gestante, ela muitas vezes desenvolve hemorroides por causa dessa dificuldade do aporte do retorno sanguíneo. Professor, nesse falado, o senhor falou que tinha primária e secundária. O senhor falou só da primária. A secundária é justamente esses da neuropatia diabética, do diplonossoma cruzi, do megacolon chagas, são todos secundários. A primária geralmente ou é congênito, você não nasce com esses plexos neurais, ou eles são destruídos de uma causa idiopática, isso é uma causa conhecida, não se desenvolve. Então, por definição, varizes esofagianas, dilatação patológica das veias esofagianas devido à hipertensão pórtica. E quais são os principais mecanismos de hipertensão pórtica? 2. O mais comum, a cirrose hepática em decorrência do alcoolismo crônico, e, em segundo lugar, a histossomose em decorrência da infecção pelo cistosoma no sangue. Então, eles vão fazer, no primeiro caso, fibrose hepática, com obstrução do fluxo sinusoidal hepático, aumentando a pressão do sistema porta e, dessa forma, procurando circulação colateral. No segundo caso, o cistosoma, ele fica preso ali, aprisionado no parênquima hepático, formando granuloma, formando fibrose, fibrose, e também fazem com que exista um aumento ou um impedimento nesse gradiente de trânsito sanguíneo dentro do fígado, fazendo com que tenha um aumento da pressão do sistema porta. Esse material está obsoleto, como eu falei para vocês. A literatura aí da nona edição já está corrigindo o material que eu mandei para vocês. Ele fala na ocorrência de hemorragia digestiva alta em torno de 30% ou mais de morte no primeiro episódio. Então, por que a gente entende aí que diminuiu aí em torno de 15% da ocorrência de morte no primeiro episódio? Pela disponibilidade, digamos, um tratamento imediato, a gente sabe que a hemorragia digestiva alta, por varizes esofagianas, por varizes esofagianas, é uma emergência médica extremamente grave, porque pelo calibre que vocês vão ver que esses vasos tomam lá no esôfago, qualquer tipo de sangramento pode gerar uma perda de grande monta de sangue em pouco intervalo de tempo. Então é uma patologia que, se não tratada rapidamente, pode evoluir para um desfecho fatal em grande parte. Como hoje em dia a gente tem, digamos assim, o melhor conhecimento da fisiopatologia e melhor acesso a serviços de pronto atendimento que tenham o endoscópio para tratamento desse tipo de ocorrência, então a gente provavelmente tem uma diminuição por causa disso. Professor, como é que é a semiologia desse paciente? Ele vai chegar com paciente estigma de paciente, primeiro é o paciente com estigma de hepatopatia. É aquele paciente com SI, com o abdômen aumentado, muitas vezes com icterícia, com circulação colateral abdominal,
é um paciente com estigma de cirrose hepática mesmo. O principal, ou de arterista crônico. Aquele paciente tem pelagra, né, tem aquelas lesões em membros inferiores, né, com desnutrição proteica calórica crônica, né. Então, assim, é um paciente, a maior parte deles tem esse estigma. A dilatação do plexo hemorroidário, o sangramento do plexo hemorroidário, ele não é significativo em situação de mortalidade como a gente tem no sangramento de varizes esofagianas, tá? Mas, por exemplo, o Douglas, que é um aluno lá que é enfermeiro, que é um aluno lá da Metropolitana, ele disse que já teve um paciente que chegou lá no plano de atendimento e no momento que o paciente tossia ou vomitava, aumentava o reflexo do vômito, com o aumento do volume intraabdominal, ele tinha um sangramento por via baixa flutuoso também. Ele sangrava tanto por cima como pelo plexo hemorroidário, porque ele tem esses dois componentes, né? Dilatação hemorroidária com sangramento e também das varizes esofagianas. Dá antipertensivo, cirurgia, o que faz? Vamos ver logo adiante. Na literatura antiga ele falava de tratamento medicamentoso para urgência. Falava principalmente no uso do balão e na escleroterapia. A endoscopia digestiva alta, que ela serve tanto para diagnóstico como terapêutico. Então você vai fazer a aplicadura elástica, que é nada mais nada menos do que uma sonda de endoscopia, onde ele vai pegar aquele vaso que está sangrando, identificar e pegar, vai pinçar aquele vaso e vai soltar uma ligazinha, como se fosse quase essa liga de dinheiro mesmo, só que uma liga bem menor e com uma pressão maior. Então ele vai fazer a ligação direta, vai ligar aqueles vasos. Tem até duas imagens lá que eu tenho no material de vocês. Você identifica uma ligazinha lá, pretinha, uma está clicando 3 vasos hemorroidários, desculpa, 3 vasos varicosos, né, esofágicos, e um tem só do lado direito ali uma aplicadura elástica. Essa parada de sangramento também pode ser por injeção de substâncias constritoras, né, veículos como álcool etílico e como ele cita lá também. Que cita lá, meu Deus, o álcool etílico e outro tipo de vasoconstritor que pode ser utilizado. Você pode, em alguns casos, fazer a escleroterapia e você pode jogar o balão de tipo não sei o que, Black Moon. Tem lá o nome também. Então é um balão onde você vai fazer. Você vai botar você vai deixar ele preso ali na região da cária, e aí você vai insuflar esse pouco do balão, fazendo com que você exerça uma pressão sobre esses vasos esofagianos contendo esse sangramento. Aí ele fala de uma coisa nova que não tem nas edições anteriores, que é no uso de medicações que causam a constricção do baço, que é para você fazer um equilíbrio circulatório, manter a pressão e diminuir a pressão desse sistema colateral desse plexo esofágico e do estômago, né? Então, como a gente falou, o mecanismo de formação das varizes esofagianas sempre tem aumento aqui, para a gente saber que por trás dessas varizes esofagianas existe a hipertensão porta. Por trás da hipertensão porta existe algum mecanismo de lesão hepática crônica que vai gerar a fibrose. Esse que eu mandei é o que está atualizado. Esse aqui seria inclusive está bem resumido, pois aqui é a aplicadura elástica. Está vendo? Isso aqui é uma sangrante. Isso aqui é o sangramento agudo, ali em cima é as suas varizes dilatadas. Essa segunda imagem você tem uma hemorragia com grande quantidade de sangue, uma variz que rompeu. E aqui a gente tem 3 ligaduras elásticas, aqui, aqui e aqui. E aqui a gente está até mais bonitinho, porque está só a pontinha dela aqui. Você tem aqui e aqui duas. O elásticozinho, esse pretinho está colocado aí. O cara comeu um colchão doce.
essa razão. Professor. E os vasos epigásticos não tem, né? Eles não sangram. Geralmente os vasos epigástricos não sangram. Não. Ele não tem a mesma gravidade. Não, ele fala por causa da questão da circulação colateral, entendeu? Quando tem uma restrição hepática ou hipertensão forte. Porque Mas ele... aquele sinal lá que a barriga de Pires não fala. Ah, sim. A circulação colateral pela parede, mas ali não é representativo para retorno, entendeu? E não tem sangramento representativo ali. Por quê? Porque a gente não tem a mesma fragilidade e a proximidade que a gente tem na mucosa. Por que sangra no esôfago? Porque não sangra na circulação colateral de cabeça de medusa, porque não sangra no estômago. Porque no esôfago, esses vasos têm uma dilatação intensa e a proximidade da parede desse vaso com a superfície dentro da luz do esôfago é mais representativa. Então a fragilidade é bem maior. Então o risco de sangramento está aumentado no esôfago principalmente. Tanto que você não vê hemorragia digestiva alta associada à vasodilatação dos vasos gástricos. Vê principalmente dos vasos esofagianos. É o principal. E a cabeça de medusa é um assato semiológico, né? Aquela circulação colateral periumbilical. Mas assim, se eu fizer tipo endoscopia, não tem infiltrado inflamatório, mas tem aquele sinal de hemorragia, eu já posso suspeitar de uma hipertensão forte ou alguma coisa do tipo. Se você tiver hemorragia, então você pode ter hemorragia por uma esofagite erosiva. O princípio da formação da cabeça de medusa, você sabe que é a revascularização da veia umbilical, né? Então, a mesma hipertensão porta faz com que você tenha recanalização da veia umbilical e aí você vai ter esse aumento da dilatação desses vasos aí periumbilicais. É o princípio da cabeça de medusa, mas ele não sangra para gerar morte, não. Você tem que sempre pensar no sangramento de varizes esofagianas. A própria tosse, ela pode causar Aumenta a pressão. A tosse, uma alimentação que aumente o risco, que gere um maior atrito na passagem durante esse texto cristal também pode lesionar, entendeu? Porque foi uma situação que aconteceu comigo. Eu acho que eu estava gripada, não lembro como foi. Eu estava na escola, aí foi só aquela tosse, aí eu senti sangue, gosto de sangue. Mas esse é um princípio diferente. Eu cuspi na minha mão. Aí foi só o tempo de eu chegar no banheiro e foi um atrás do outro. Síndrome de Mallory-Weiss. Foi isso que você teve. Síndrome de Mallory, MALLY-WEISS. Mallory-Weiss. Fala, cara. E aí? Foi pro hospital? Não, aí eu. Vamos fazer. Aí eu fui no hospital, eles falaram que eu tinha que e eu fui mandada aqui para Porto Velho. Lembra meu nome aí, beleza. Você teve lacerações de Mallory-Weiss. Geralmente são limitadas e se seguem a um acesso de tosse. Aí eu Você tem geralmente 2, 3 episódios de tosse. Você tem aumento da pressão no estômago e impacta na ou tosse ou vômito, impacta no esfíncter do vagina inferior e rasga a mucosa, mas é superficial. Geralmente é autolimitada. Aí eu vim parar aqui, porque eu sou de Humaitá. Vim parar aqui em Porto Velho, fiz endoscopia, descobri que eu também estava com uma gastrite, assim, vai no médico e descobre que não tem, né? Mas o sangue foi da gastrite não, tá? Foi isso daí. Mallory-Weiss. Faz quanto tempo isso aí? Soluço, tosse ou vômito pode dar Mallory-Weiss. Inicialmente foi descrito para pacientes alcoólicos que tinham acesso de vômito. Né? Inicialmente. Mas depois